Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a fé é fácil ou é difícil de ser vivida? É fácil de receber, a forma de sermos introduzidos na fé, mas difícil de vivê-la, de mantê-la depois no dia a dia. Fácil de receber porque os nossos pais e madrinhas nos trazem à igreja para sermos merecedores do batismo, um grande sacramento, porta de entrada para todos os outros sacramentos na vida da igreja. Difícil de vivê-la porque exige de nós um compromisso maior. Vejamos. Quando a igreja abre o Concílio Vaticano II para fazer esses estudos nos anos de 1962 a 1965, portanto, do início da abertura atrás, 50 anos, nós temos esta realidade do projeto de Deus que transforma a nossa história. Quando observamos neste Concílio Vaticano II o propósito e o projeto de Deus para a nossa história, enquanto reflexão do mundo católico como um todo, nós queremos entender a forma de podermos expressar o amor de Deus para a nossa vivência. Num dos documentos do Concílio Vaticano II, proposto aí pelo Santo Padre, para podermos entender um pouco mais essa realidade, quando vemos nesta Constituição Sacrosanto Concilium, nós entendemos o quê? Que até então a liturgia, a Eucaristia, a missa era celebrada em latim. O padre ficava de costas no seu altar-mor, altar central, rezava, dizia a missa, e nós já tínhamos as nossas respostas pré-formuladas. Por isso que encontramos muitas vezes nas igrejas, lembrando aí 20, 30 anos atrás, que muitos irmãos e irmãs já mais idosos, durante a missa ficavam rezando o terço. Por quê? Porque a missa era rezada, dizia-se a missa em latim, quase não entendíamos aquilo que estava sendo falada, então de uma certa forma nós nos colocávamos numa atitude orante para estarmos em sintonia com Deus. Então veja, depois da promulgação do concílio, pela Sacrosanto Concílio, por esta Constituição, a missa tornou-se na língua vernácula, quer dizer, se nós somos de língua portuguesa, a missa para nós é rezada em português. Os de língua italiana em italiano, os de língua francesa em francês, os de língua japonesa em japonês, e assim sucessivamente, a língua vernácula de cada nação. A missa tornou-se acessível, porque antes era o padre que fazia as leituras do salmo, o evangelho, consagração, tocava a campainha, tudo era resolvido por meio do sacerdote. Com o Concílio Vaticano II, a forma dessa constituição pastoral, decretos e declarações, a igreja se abriu a esse projeto ministerial na comunidade de igreja, onde dá direito à participação como proclamadores da palavra, que deve ser um ministério instituído, como ministros da comunhão eucarística, que é de relevância e importância, também um ministério constituído, os nossos coroinhas e acólitos, aqueles que pertencem ao ministério da música, as diversas pastorais, movimentos e ministérios, a pastoral da acolhida, os diversos conselhos na vida da igreja, os conselhos para assuntos econômicos, os conselhos pastorais, os conselhos de catequese e assim por diante. A forma ministerial da vida da comunidade igreja, para podermos entender que no concílio é promulgada esta realidade, também encontrada para nós no direito canônico, promulgado em 1983, lá no cânone 204, onde os fiéis são todos aqueles incorporados a Cristo. O padre é um fiel,
Você é um fiel. Todos nós somos fiéis, porque recebemos o nosso batismo. A diferenciação da realidade do fiel não é uma questão de qualificação, é uma questão de ministerialidade. Às vezes nós colocamos tanta barreira, tanta distância entre o fiel leigo e o fiel ministro consagrado ou ministro sagrado, que deixamos uma barreira imensa entre o padre e os fiéis. Costumeiramente dizemos entre o padre e o povo. Eu também faço parte do povo de Deus, do povo eleito. Você também é membro constitutivo do povo fiel, do povo eleito. Então nós possuímos um sacerdócio comum. Pelo batismo nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. Eu, antes do meu ministério consagrado, sacerdotal, eu sou um fiel leigo, convidado a exercer a minha missão de batizado no mundo onde eu estou. Então todos nós não podemos fugir, desculpe minha expressão, não podemos fugir à raia, não podemos fugir ao nosso compromisso, não podemos fugir à nossa atitude batismal. É no batismo que nós vamos entender a compreensão do magistério da comunidade de igreja para proclamarmos a nossa fé. E é vivendo a nossa fé, degustado pela palavra de Deus, pela audição e pela forma do entendimento, que nós vamos manifestá-la publicamente onde nós nos encontramos. Se alguém lhe perguntar, faça uma definição das Sagradas Escrituras, da Bíblia, faça uma definição do que é e para que é importante as Sagradas Escrituras, o que é que você diria? A segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos de 2 a 9, ela apresenta para nós essa definição bonita, dizendo assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Está vendo? A definição das Sagradas Escrituras em Hebreus 2, 9 e 11, que é como essa espada cortante e penetrante, que tem que fazer um estrago, vamos assim dizer, ou seja, tem que provocar uma atitude de mudança e transformação no coração humano. Às vezes, irmãos e irmãs, nós passamos a nossa história, nós passamos no mundo sem provocar polêmicas, passamos no mundo sem instigar uma vivência. Perdoe-me a expressão tanto quanto chula. Às vezes a gente não faz o bem e não faz o mal, quer dizer o ditado popular: não fede e nem cheira. A gente é zen, tanto faz, tanto fez, a vida vai indo, vai empurrando com a barriga aqui, ali e acolá. A palavra de Deus é bonita, mas e daí? Olha o efeito que ela produz para o meu coração. Já que ela é de suma importância, como uma espada penetrante de 2 gumes que corta e separa, faz a cisão, a divisão entre a alma e o espírito, articulações e medula, é aí que entra o nosso papel de batizados. Nós temos que provocar, que produzir o efeito de que a palavra de Deus deve transformar a humanidade. Ou então, eu sou apenas aquele e aquela que recebeu um rótulo, um carinho cristão, e a vida vai. Mas eu tenho que ser um cristão
do qual eu vou entender o projeto de Deus. É aí que entra o evangelho proclamado de hoje, de São Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 30, que veio um jovem rico correndo e se aproximou de Jesus, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas de bom? Bom somente é Deus, mas para herdar a vida eterna deves realizar e viver os mandamentos na sua vida. E Jesus começou então, isso eu tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, já sou conhecedor da palavra, dos mandamentos, já frequento e participo. E Jesus então vai olhar nos olhos dele e vai dizer: mas só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue. Todo aquele entusiasmo, toda aquela correria, toda aquela euforia deste homem tornou-se numa angústia, numa tristeza. Ele voltou para casa porque ele era muito rico. E aí vem para nós a seguinte questão: falando desta riqueza, não é só a forma de estarmos avantajados no bolso, mas é a atitude do apego. Quantas vezes nós, irmãos e irmãs, vivemos os mandamentos, praticamos a realidade daquilo que é pedido para nós na fé, mas somos ainda apegados? Querem exemplos? Não é para apontar fulano, nem Beltrano, nem Ciclano. Exemplos. De repente, numa casa tem A, B e C. Fulano, Beltrano e Ciclano. Começam a conversar, a discutir. Lá pelas tantas o A diz: mas é muito bom fazer isso, é muito importante, seria interessante que pudéssemos renovar uma situação. Daqui a pouco vem o B: isso é muito importante, de fato é uma ordem prática para poder facilitar a organização da casa. De repente vem o C: mas isso também se torna direcionado para a nossa vitalidade, é importante que todos nós vivamos, Daqui a pouco chega um consenso. O consenso dá a ideia do B e do C. O A, aquela atitude que havia falado e proposto, não é para aquele momento. O A vai se excluindo. Ele vai dizer: poxa, a minha intenção, a minha fala, o meu pensamento não pegou. É sinal que eles não gostam de mim. Ele se sente excluído, ele fica angustiado. Às vezes nós somos tão apegados, irmãos e irmãs, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, a gente pensa que é o máximo, e que tudo aquilo que eu faço, o outro tem que fazer a ferro e fogo. E quando o outro não me pega como exemplo, e não aceita aquilo que eu falei, é como se eu me sentisse excluído, chateado. Está vendo como é que nós somos apegados? Se a minha ideia valeu, estou dentro. Se a minha opinião não valeu, estou fora. A gente se sente tantas vezes um patinho feio, né? A gente se faz de vítima. Está vendo como é que as nossas ideias funcionam? Olha para a vida da comunidade igreja. Às vezes eu participo dos movimentos pastorais e ministérios. De repente eu estou lá na maior atuação, na maior dinâmica do meu pastoral, no meu ministério, no meu movimento. Daqui a pouco é dada uma outra ideia, aquela ideia que eu tinha já não tem tanto valor mais, porque outra foi superada. A gente vai se afastando, se retirando. Daqui a pouco sai da igreja, começa a falar mal daqui, mal dali, mal aqui, mal ali, porque aquela minha ideia mais não passou, aquele meu jeito não é mais o característico. Onde fica a fé? A fé é por causa da minha fala, das minhas ideias apegadas? Ou a fé é uma dinâmica do crescente projeto de Deus, como estrutura que transforma a nossa vida? Às vezes nos colocamos nessa dinâmica em poder expressar que apenas aquilo que eu tenho é importante, o que o outro tem não vale nada. Isso é apego. Quantas vezes nós nos apegamos e olhamos para os nossos umbigos e dizemos assim: poxa, mas eu sou o cara, eu sou o máximo. Aonde fica a estrutura de fé?
que é a atitude dos membros que participam de uma vida de comunidade de igreja. Por isso Jesus Cristo propôs: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue. É a atitude de abertura do coração e do pensamento, é a atitude dessa abertura para as atitudes, a vivência do verdadeiro amor, para servir ao reino com integridade. É a atitude de podermos vitalizar o amor de Jesus Cristo em todos os tempos. É a palavra de Deus que convoca a todos e cada um de nós, irmãos e irmãs, para que possamos entender que tudo aquilo que fazemos em benefício do reino virá para nós sempre de uma forma crescente, porque deixamos casa, pai, mãe, irmãos e irmãs, filhos, campos, para seguir o reino de Deus, e receberei 100 vezes mais. Só que a atitude do receber 100 vezes mais, a palavra de Deus coloca uma palavrinha tão pequenininha, mas tão difícil de viver no dia a dia: receberei 100 vezes mais com perseguições. E aí, quando bate o sofrimento no coração, bate o sofrimento na cabeça, bate a perseguição do dia a dia, a gente fala assim: não sabia que era tão difícil viver a fé cristã. Aí às vezes a gente olha, é igual parafuso. Já citei um exemplo uma vez, cito de novo. Parafuso a gente vai apertando, às vezes ele espana. O cristão, eu, você, nós, às vezes vamos sendo apertados, nós espanamos e falamos: não quero mais, porque exige convicção daquilo que eu creio e daquilo que eu busco. Receberei 100 vezes mais com perseguições. O sofrimento, ele edifica a fé do homem e da mulher. O sofrimento nos leva à cruz, mas ele traz a redenção, a salvação, a vida eterna. É essa a importância que o cristão é chamado a fazer: manifestar publicamente a sua fé, mesmo não sendo aceito, mas tem uma postura que leva à dignidade, que faz o outro entender o compromisso do reino, e que juntos crescemos no amor e para o amor a Deus. Essa é a proposta. E no futuro, a vida eterna. Este é o prêmio que haveremos de merecer um dia. Pare, pense e observe como tenho vivido a minha fé. Ela é intimista, eu e Deus, ou ela é uma vida de comunidade, uma manifestação pública numa comunidade eclesial que quer o bem e a proposta de vida para todos? Amém.